Sabe, às vezes a vida nos coloca em situações que a gente simplesmente não entende. E é sobre isso que vamos conversar. Sobre propósito, sobre dor e sobre confiança. Sobre como um plano muito maior pode estar se revelando bem no meio do caos. E o ponto de partida é esse. É uma convicção, uma certeza de que existe um sentido por trás de cada acontecimento, sabe? Mesmo quando a escuridão parece tomar conta de tudo. E para a gente entender isso melhor, vamos olhar para a jornada de José. Uma vida que começou cheia de promessas, com aquela sensação de que algo muito especial estava reservado para ele. Só que então, de uma hora para outra, o mundo dele desaba. Aquele futuro que parecia tão brilhante, de repente se quebra em 1000 pedaços. A primeira ferida, e a mais dolorosa talvez, porque ela veio exatamente daqueles que deveriam protegê-lo, seus próprios irmãos. Daí ele perde a liberdade, deixa de ser uma pessoa e se torna uma mercadoria. Tudo aquilo que ele conhecia simplesmente é arrancado dele. E bem quando parece que as coisas não podem piorar, a vida vem e joga mais uma camada de injustiça em cima de toda aquela dor. E então, o fundo do poço, a solidão completa, o isolamento de uma cela sem ter feito absolutamente nada para merecer aquilo. Era a perda total. A família, a liberdade, os sonhos, tudo parecia ter sido destruído. Era o desespero no estado mais puro. E é nesse lugar, sozinho, sem nenhuma resposta, que a pergunta inevitável ecoa na mente. Uma pergunta que todos nós fazemos nos momentos mais sombrios da vida. E é exatamente aqui que a história começa a virar. A resposta para aquela pergunta é um não bem firme. Mesmo no silêncio, mesmo na dor mais insuportável, havia uma presença ali. Um propósito que estava em andamento que ninguém, nem mesmo ele, conseguia enxergar. E olha que incrível isso. Cada etapa daquele sofrimento não era o fim, mas sim uma preparação. A traição dos irmãos o levou para o Egito, que era, na verdade, o lugar do seu destino. A prisão, que parecia o fim da linha, estava moldando ele para a liderança que ele um dia teria. E então, a paciência e a fé são recompensadas. A porta daquela cela finalmente se abre. Não por um acaso, mas no momento exato em que tudo deveria acontecer. E a virada de chave é impressionante. Do chão frio de uma prisão para o segundo cargo mais poderoso da maior nação do mundo daquela época. E é aqui que o propósito se revela por completo. Toda aquela dor, toda aquela preparação o transformou na única pessoa capaz de salvar não só a si mesmo, mas nações inteiras, inclusive a própria família que o traiu. Essa é a conclusão do próprio José, olhando para trás. A visão do quebra-cabeça completo, onde cada peça, por mais dolorosa que tenha sido, se encaixou perfeitamente no final. E a grande lição dessa história toda se conecta com a nossa vida, hoje. A falta de entendimento no presente não anula a existência de um propósito maior. Às vezes, a dificuldade é só a preparação disfarçada. A mensagem que fica no fim se resume a essa única palavra. É um convite à confiança no processo, mesmo quando o caminho é incerto e muito doloroso. E assim a gente fecha essa reflexão, voltando à ideia do início, mas agora com o peso de uma jornada completa para provar. Nada, absolutamente nada, é por acaso.